Prosseguindo no estudo sobre o milênio de Escatologia Bíblica 3, o capítulo 6 do material didático diz: a vida social no milênio. Número 1. Haverá ampliação na aquisição da casa própria. Isaías 65, versículos 21 e 22 diz: e edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Nós sabemos que uma das dificuldades hoje é você conseguir uma casa. Cada dia está mais caro você comprar um terreno, você construir uma casa. Hoje está muito difícil. Então muitos filhos às vezes dependem de morar na casa do pai ou de construir em cima da casa do pai. Mas durante o milênio a vida social será tão abençoada que as pessoas vão edificar as suas casas e as habitarão. Então é uma coisa fundamental. Tem até aquele ditado: quem casa, quem quer casa. Então, durante o milênio, a Bíblia promete que as pessoas conseguirão esse bem tão importante. Número 2, o bem-estar social alcançará a todos. Isaías 32, versículo 15 diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então, esse período em que o Espírito lá do alto será derramado sobre os homens. Então, o que é deserto hoje, que é difícil plantar, nós temos regiões no mundo, principalmente na África, na Austrália também, regiões aqui no Chile, nos Estados Unidos também tem região desértica, lá na Rússia tem regiões que estão passando por um processo de desertificação, até aqui na Amazônia, uma área que às vezes ela é desmatada, aquele solo diz que ele se torna um deserto muito fácil, porque esse solo, ele por muito tempo ele não recebeu sol, porque as árvores eram muito altas e muito fechadas, então o sol não chegava no solo. E também a chuva não chegava diretamente no solo, porque ela caía na árvore e caía em forma de goteiras. Então o terreno foi se tornando arenoso. Então quando eles fazem um desmatamento, tinha que ter um tratamento especial naquele solo para ele não se tornar um deserto. Mas hoje os homens não fazem isso. Bom, durante o milênio, a promessa de Deus é que haverá um milagre no solo. E aí nós retornamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo ali, pairar, usado para o ato do Espírito Santo sobre as águas, é o mesmo verbo da águia no seu ninho, trazendo vida aos ovos, para poder gerar os seus filhotes, trazendo vida. Então o Espírito Santo estava trazendo vida, preparando a terra para a vida. E durante o milênio, o Espírito Santo também vai estar trazendo vida, sobre toda a humanidade. Então, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então vai acontecer o milagre do deserto se tornar em campo fértil, ou seja, podemos dizer que o Espírito Santo vai pairar sobre a face de toda a terra, como comparando com Gênesis 1:2. Número 3, a vida material será abençoada. Isaías 65, versículo 23 diz: não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos de Yahvé, e os seus descendentes com eles. Então, na história, nós temos caso aí de pessoas que eles tinham filho, o filho já nascia como escravo, seria
a um escravo. Então isso não vai existir durante o milênio. Isaías 58, versículo 12 diz: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, ou das rachaduras, né? E restaurador de veredas para morar. Ou seja, vai ser um período em que o mundo estará edificando, estará restaurando veredas para morar. Bom, durante a grande tribulação nós sabemos que morrerá, né, 50% da população da Terra. Então também a população que entra no milênio é uma população reduzida, ok? Isso também vai favorecer para que o ser humano ele viva melhor no princípio, mas vai ter que implantar a justiça. Por quê? Nós veremos que as pessoas viverão 100 anos, 200 anos. Diz que o homem de 100 anos terá a saúde de um jovem. Então, significa que os homens vão se reproduzir mais. Ou seja, ao final do milênio, certamente a população será muito maior do que a população atual. A população atual está girando em 8 bilhões de pessoas, mas entram no milênio. Se o milênio fosse começar, vamos dizer, em 7 anos, se a igreja fosse arrebatada agora, morreriam então 4 bilhões durante a grande tribulação e começariam 4 bilhões habitando a terra no início do milênio. Mas essa população cresceria muito, porque os homens viveriam muito mais. Número 4, não haverá injustiça na sociedade. Zacarias capítulo 8, versículo 3 diz: assim diz Yahvé, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte de Yahvé dos exércitos, monte de santidade. Ou seja, vai se chamar a cidade de verdade. E a partir de Jerusalém será, vamos dizer, gerado bênção por toda a terra. Então, se Jerusalém será a cidade de verdade, no mundo todo as cidades acompanharão esse padrão do reino de Jesus. Número 5, prevalecerá a teocracia, Deus reinando na terra, porque Jesus Cristo é Deus e Ele estará reinando. Então hoje o sistema é a democracia, mas durante o milênio voltará aquele período que Israel viveu no período dos juízes, em que Deus reinava e haviam juízes no mundo. Então esse período retornará. Número 6, haverá morte. Bom, Isaías descreve esse reino como um reino justo, um reino abençoado, mas também nesse período, infelizmente, haverá morte. Ou seja, os homens ainda não estão vivendo a eternidade. Isaías 65, versículo 20 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja, haverá morte, haverá pecador, né? Mas também está dizendo que um jovem, ele morrendo, ele vai ter 100 anos de idade, ou seja, o homem de 100 anos, ele vai ter a saúde de um jovem, ok? Mas está dito que o velho vai cumprir os seus dias. O que significa velho cumprir os seus dias? Significa uma morte natural, né? Hoje as pessoas morrem por muitos motivos, coronavírus, doenças diversas. Tudo isso vai diminuir no milênio. A saúde do homem vai melhorar e também as enfermidades vão diminuir. Zacarias capítulo 8, versículo 4. Assim diz Yahvé dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão,
por causa da sua muita idade. Né? Ou seja, a vida durante o milênio vai ser uma vida parecida com a que nós temos hoje, sendo com uma diminuição do pecado e com um prolongamento de vida, com o conhecimento do Senhor crescendo, as pessoas temendo a Deus, e também não haverá tentação do maligno, não haverá ação dos demônios, porque todos estarão presos. Número 7. Haverá idolatria? É uma pergunta. Veja, Miqueias capítulo 4, versículo 5, falando sobre o milênio, ele diz: porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Yahvé, nosso Deus eternamente para sempre. Bom, vamos comparar esse texto com o de Isaías. Isaías diz que o conhecimento do Senhor encherá a terra, então o número de convertidos serão muitos. Porém, pelo que Miqueias está dizendo aqui, também terão pessoas ou povos adorando a outros deuses, ou seja, Deus ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Deus deu livre-arbítrio ao homem desde o princípio da criação. Aquela doutrina de que o homem não tem livre-arbítrio é uma doutrina mentirosa, criada pela Babilônia apocalíptica, criada pela Igreja Católica, né, que é a Babilônia apocalíptica, e adotada dos povos pagãos, porque todos os povos pagãos acreditavam que os seus deuses determinavam todas as coisas, inclusive os romanos, gregos. Platão, quando você estuda a filosofia grega, Platão acreditava nessa predestinação que Calvino e Agostinho pregavam, né? Que essa heresia está aí até hoje. Jeremias 3,17. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono de Yahvé, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome de Yahvé, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Ou seja, no geral vai haver uma grande conversão, por isso que eu coloquei como uma interrogação. Mas as nações não serão obrigadas a adorar ao Deus de Israel. Terão descontentes? Com certeza, tanto que no fim do milênio nós veremos que Satanás é solto e ele sai a enganar as nações. Zacarias capítulo 13, versículo 2. E acontecerá naquele dia, diz Yahvé dos exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Ou seja, combinando todos esses textos com essa questão, com esse texto de Miqueias, o que eu entendo que Miqueias quer dizer é: os homens terão liberdade. Ele diz, olha, Israel sem dúvida andará segundo o nome do Senhor. Agora, as nações terão liberdade. Se eles quiserem andar segundo os falsos deuses, sim. Mas o que está profetizado é que o conhecimento do Senhor encherá a terra e que eles já não serão mais enganados por essa falsa doutrina.